O sorriso que valeu 7 anos. Prólogo. O dia que tudo acabou. A chuva batia forte nas janelas da mansão dos Almeida naquela quinta-feira de agosto. Ana estava no quarto dela, o menor da casa apesar de ser filha legítima, quando ouviu os gritos vindos do escritório do pai. Aos 18 anos, ela já estava acostumada com a frieza que tomou conta daquela casa depois que Verônica, a madrasta, entrou em suas vidas 3 anos antes. Mas aquela noite seria diferente. Seria a noite em que sua vida desmoronaria completamente. Ana, desce aqui agora. A voz do pai ecoou pelos corredores de mármore. Ela desceu as escadas devagar, o coração acelerado. No escritório, encontrou uma cena que ficaria gravada para sempre em sua memória. Seu pai, Roberto Almeida, um homem de 52 anos que construiu um império no ramo de importações, estava vermelho de raiva atrás da mesa de mogno. Ao lado dele, Verônica, com seus 38 anos impecavelmente mantidos, tinha uma expressão de dor e decepção perfeitamente ensaiada. Os irmãos de Ana, Rafael, 24 anos, e Júlia, 21, estavam encostados na estante, com olhares que misturavam desprezo e algo que parecia satisfação. Pai, o que aconteceu? Ana perguntou genuinamente confusa. Roberto jogou uma pasta sobre a mesa. Papéis se espalharam. Eram extratos bancários, notas fiscais, documentos que Ana nunca tinha visto na vida. Você tem a coragem de me perguntar o que aconteceu? A voz dele tremia. Você está me roubando há meses. O mundo de Ana girou. O quê? Eu nunca... Não minta para mim. Ele bateu o punho na mesa. Verônica descobriu tudo. As transferências, as notas fiscais falsas, o dinheiro desviado da empresa. 200 mil reais. Ana! 200 mil! Ana olhou para a madrasta, que desviou o olhar com falsa tristeza. Eu não queria acreditar, Ana. Rezei para estar errada. Mas as provas estão aqui. Isso é mentira. Eu nunca mexi em nada da empresa. Pai, você me conhece. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ana. Eu achava que conhecia. Roberto estava fora de controle. Mas você é igual à sua mãe. Sempre querendo mais, nunca satisfeita. A menção à mãe falecida foi como um tapa. Ana sentiu as pernas fraquejarem. Rafael finalmente falou, a voz cheia de nojo. Eu sempre soube que você era problemática. Mas roubar do próprio pai? Isso é baixo até para você. Rafa, você é meu irmão. Como pode acreditar nisso? Irmã? Júlia riu com amargura. Uma irmã não roubaria da família. Verônica nos mostrou tudo. Sua assinatura está nos documentos, Ana. Mas eu nunca assinei nada. Alguém falsificou. Ana estava desesperada agora, indo de um para o outro, procurando um único olhar de compaixão. Não encontrou nenhum. Verônica se aproximou, colocando a mão no ombro de Roberto em um gesto protetor. Roberto, amor, talvez devêssemos chamar a polícia. Isso é crime. Não! Ana gritou. Pai, por favor, me deixe explicar. Me dê tempo para provar que sou inocente. Houve um longo silêncio. Roberto parecia ter envelhecido 10 anos naquela hora. Quando finalmente falou, sua voz estava mais fria do que Ana jamais tinha ouvido. Eu não vou chamar a polícia, por respeito à memória de sua mãe. Mas você tem 1 hora para pegar suas coisas e sair da minha casa. E nunca mais volte. Você está morta para essa família. O chão sumiu sob os pés de Ana. Pai, você não pode estar falando sério. 59 minutos. Ele rugiu. Ana subiu as escadas correndo, tropeçando nas próprias pernas. No quarto, pegou uma mochila velha e começou a jogar roupas dentro, sem pensar, sem conseguir respirar direito. Pegou a foto da mãe que mantinha na mesinha de cabeceira. A única coisa realmente valiosa que tinha. Pegou o notebook velho que havia comprado com o dinheiro de estágios. Mais algumas roupas. Um casaco. O celular já estava no bolso. Quando desceu, passados exatos 50 minutos, a família estava reunida na sala de estar, como um tribunal, como juízes que já haviam dado o veredito. Ana parou na porta,
a mochila pesada nos ombros. Olhou para cada um deles. Seu pai, que lhe ensinara a andar de bicicleta. Rafael, com quem brincava de esconde-esconde quando crianças. Júlia, cuja tarefa de matemática ela ajudava até ano passado. E Verônica, que sorria internamente por trás daquela máscara de tristeza. As lágrimas tinham parado. Algo dentro de Ana havia se quebrado, mas ao mesmo tempo, algo novo estava nascendo. Uma determinação fria, uma promessa silenciosa. Ela não implorou, não gritou, não se jogou aos pés do pai pedindo mais uma chance. Em vez disso, Ana endireitou os ombros, limpou o rosto com as costas da mão e sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas de alguma forma confiante. Um dia, ela disse, a voz surpreendentemente firme. Vocês vão se arrepender disso. Não vou gritar, não vou fazer escândalo, não vou sujar o nome da família. Mas vocês vão sentir minha falta mais do que podem imaginar. E quando esse dia chegar... Ela fez uma pausa, olhando nos olhos de cada um. Eu espero que vocês se lembrem deste momento. Deste exato momento em que escolheram acreditar em mentiras, ao invés de acreditar em mim. Rafael riu. Ameaças agora? Que patético. Não é ameaça, Ana disse calmamente. É uma promessa. Ela se virou e caminhou até a porta. Verônica não resistiu. Ana, querida, espero que você encontre seu caminho. Talvez essa seja a lição que você precisava. Ana parou, a mão na maçaneta. Sem se virar, disse: A senhora é boa, Verônica. Muito boa. Quase acredito que se importa. Ela olhou por cima do ombro, direto nos olhos da madrasta. Quase. E saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. A chuva havia parado. As ruas estavam molhadas, refletindo as luzes da cidade. Ana caminhou até o portão da mansão, cada passo a afastando da única vida que conhecera. Não olhou para trás. Ela tinha R$600 na carteira. Um notebook de 3 anos, uma mochila de roupas e um sorriso que prometia vingança. O jogo tinha apenas começado. Ana passou a primeira noite num banco de praça na Avenida Paulista. Não porque não tinha dinheiro para um albergue, mas porque simplesmente não conseguia se mexer. Ficou ali sentada, abraçada à mochila, vendo o movimento da cidade que nunca dorme. Executivos apressados, casais rindo, mendigos pedindo esmola. Ela estava mais perto do último grupo agora do que do primeiro. Quando o sol nasceu, frio e indiferente, Ana finalmente se levantou. As pernas estavam dormentes, o corpo doía, mas a mente estava estranhamente clara. Primeira prioridade, abrigo. Segunda prioridade, trabalho. Terceira prioridade, sobreviver. A vingança viria depois. Muito depois. Ela usou o celular. Ainda tinha internet pelo plano que o pai pagava, mas isso certamente seria cortado em breve, para procurar quartos para alugar. Encontrou um anúncio. Quarto individual, banheiro compartilhado, 400 mês, Zona Leste. 3 horas de metrô depois, Ana estava em frente a um prédio de 3 andares em São Mateus, com pintura descascada e uma escada externa enferrujada. A proprietária, Dona Neuza, uma senhora de 68 anos com cabelos tingidos de vermelho muito forte, a olhou de cima a baixo. Você parece criança de rico, ela disse sem rodeios. Fugiu de casa? Ana poderia ter mentido, mas estava cansada demais. Fui expulsa. Dona Neuza estudou o rosto dela por um longo momento. Primeiro e último mês adiantado. Sem festas, sem drogas, sem homens depois das 10. Quebrou as regras, vai pra rua. Entendeu? Sim, senhora. E para de me chamar de senhora. Me faz sentir mais velha ainda. Me chama de Neuza. Ela pegou as chaves. Vem, vou te mostrar o quarto. O quarto era menor que o closet que Ana tinha na mansão. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa de compensado, uma janela com vista para o muro do vizinho. O banheiro, compartilhado com outros 3 inquilinos, ficava no corredor.
cheiro de mofo e água sanitária. Era perfeito. Era dela. Eu fico, Ana disse, entregando R$ 800, quase todo o seu dinheiro. Naquela noite, deitada na cama dura que rangia a cada movimento, Ana abriu o notebook. A conexão Wi-Fi do prédio era horrível, mas funcionava. Ela criou um novo e-mail. Apagou todas as redes sociais antigas. Não queria que ninguém da família pudesse acompanhar sua vida. Começou a procurar empregos. Sem diploma universitário completo. Estava no 2º ano de administração, mas obviamente teria que trancar. Sem experiência relevante, com apenas estágios básicos no currículo. As opções eram limitadas, mas Ana não tinha o luxo de ser exigente. Ana conseguiu emprego como auxiliar de limpeza num prédio comercial na Faria Lima. Irônico, era a mesma região onde ficava o escritório da empresa do pai. Ela trabalhava das 22 horas às 6, limpando os escritórios vazios de empresas de tecnologia e startups. O trabalho era duro. Suas mãos, que antes só conheciam cremes caros, ficaram ásperas e rachadas. Suas costas doíam. Mas Ana não reclamava. Durante as longas noites de limpeza, algo inesperado aconteceu. Ela começou a observar. Observou os códigos deixados nas telas dos programadores. Observou os diagramas nos quadros brancos. Observou as conversas deixadas abertas no Slack, os projetos no Trello, as apresentações no PowerPoint. E Ana, que sempre foi boa com números e lógica, ironicamente era ela quem ajudava os irmãos com lição de casa, começou a entender. Começou a ver padrões. Começou a aprender. Uma noite, o gerente de TI de uma das empresas, Marcos, um rapaz de 28 anos com óculos redondos e camiseta do Iron Maiden, chegou às 3 da manhã para resolver uma emergência. Encontrou Ana limpando sua sala. Desculpa, ele disse distraído. Preciso usar o computador urgentemente. Pode limpar aqui depois? Claro, Ana respondeu, já se afastando. Mas então ouviu ele praguejando. Porra. O script não compila. Onde está o erro? Ana, que estava limpando a sala ao lado, mas podia ver a tela dele refletida na janela, viu o código. Viu o erro. Era simples. Uma vírgula no lugar errado, linha 247. Ela hesitou. Não era problema dela. Ela era só a faxineira. Mas então pensou. Que diferença faz? Com licença, ela disse timidamente da porta. Eu acho que vi o erro. Marcos olhou para ela como se tivesse esquecido que ela estava lá. O quê? Linha 247. Tem uma vírgula onde deveria ter ponto e vírgula. Ele franziu a testa, claramente cético, mas verificou. Seus olhos se arregalaram. Caralho, você está certa. Ele corrigiu e o programa compilou perfeitamente. Como você... Ana deu de ombros. Eu observo e leio muito. Você programa? Não formalmente, mas tenho aprendido sozinha. YouTube, tutoriais, e-books gratuitos. Marcos a estudou com um olhar novo. Você quer ganhar uns trocados extras? Preciso de alguém para testar uns aplicativos que estamos desenvolvendo. É só usar e reportar bugs. Pago R$ 500 por projeto. Foi assim que começou. Mês 7/12. A ascensão começa. Ana continuou limpando, mas agora também testava apps à noite. Com o dinheiro extra, comprou cursos online, programação Python, design thinking, UX UI. Devorava conhecimento como uma esponja desesperada. Ela dormia 4 horas por noite. Trabalhava, estudava, trabalhava, estudava. Café se tornou seu melhor amigo. As olheiras se tornaram permanentes. Dona Neuza notou. Menina, você vai se matar assim. Não vou, Ana respondeu com um sorriso cansado. Vou me construir. Durante esse tempo, ela não tentou contato com a família nenhuma vez. Bloqueou todos os números. Quando o desejo de ligar para o pai ficava forte demais, especialmente nas noites difíceis, quando a solidão pesava, ela abria uma pasta no computador chamada Lembre-se. Dentro, tinha apenas uma coisa:
Um documento de texto com a transcrição exata daquela noite. Cada palavra que disseram. Cada olhar de nojo. Cada acusação. Ler aquilo renovava sua determinação. Ano 2. O primeiro grande passo. Aos 20 anos, Ana tinha economizado R$ 15.000. Tinha aprendido 5 linguagens de programação. Tinha desenvolvido 3 aplicativos pequenos, que não deram em nada, mas foram experiência valiosa. E tinha uma ideia. Uma noite, enquanto voltava do trabalho de metrô lotado às 6h30 da manhã, ela teve que esperar 3 trens passarem antes de conseguir entrar. Pessoas empurrando, gritando, estressadas. E Ana pensou, tem que ter um jeito melhor. Ela passou os próximos 3 meses desenvolvendo um aplicativo de mobilidade urbana. Não era novo, já existiam apps de transporte. Mas o dela tinha um diferencial. Previa a lotação de ônibus e metrôs em tempo real, usando crowdsourcing e dados públicos de GPS, sugerindo rotas alternativas menos congestionadas. Chamou de Fluxo. Lançou gratuitamente. Nas primeiras 2 semanas, teve 200 downloads. Na terceira semana, alguém compartilhou no Twitter e viralizou no nicho de mobilidade urbana de São Paulo. Em um mês, tinha 50.000 usuários. Marcos, que havia se tornado amigo e mentor, a conectou com um investidor anjo que estava procurando projetos de impacto social. O investidor, Fernando Sampaio, um senhor de 55 anos que havia feito fortuna em e-commerce, se encontrou com Ana num café na Vila Madalena. Você tem 20 anos, ele disse, indo direto ao ponto. Trabalha como faxineira. Desenvolveu isso sozinha. Por quê? Ana poderia ter dado uma resposta bonita sobre paixão por tecnologia ou impacto social, mas havia aprendido que honestidade era mais poderosa. Porque eu preciso provar algo, para mim mesma e para outras pessoas. Que tipo de pessoas? As que duvidaram de mim. Fernando sorriu. Ele gostava de vingadores silenciosos. Eu te dou R$ 100.000 por 15% do aplicativo. Você usa esse dinheiro para desenvolvimento e marketing. Em 6 meses eu quero 200.000 usuários. Consegue fazer isso? Ana não hesitou. Consigo. Eles apertaram as mãos. Naquela noite, Ana voltou para seu quartinho minúsculo e permitiu-se, pela primeira vez em 2 anos, chorar. Não de tristeza, mas de algo que começava timidamente a parecer esperança. A vingança ainda estava distante, mas as fundações estavam sendo construídas. Tijolo por tijolo, linha de código por linha de código. E na mansão dos Almeida, ninguém fazia ideia de que a filha expulsa estava, lentamente, mas inexoravelmente, construindo um império. Com R$ 100.000 no banco pela primeira vez na vida, Ana fez algo inesperado. Não mudou nada. Continuou morando no quartinho em São Mateus. Continuou trabalhando como faxineira, mas reduziu para meio período. Investiu cada centavo no fluxo. Contratou 2 desenvolvedores freelancers, uma designer, um especialista em growth hacking. O aplicativo explodiu. Em 3 meses, tinha 180.000 usuários. Em 6 meses, ultrapassou 300.000. A Prefeitura de São Paulo entrou em contato querendo uma parceria. A Globo fez uma matéria no Bom Dia São Paulo sobre a jovem empreendedora que está revolucionando o transporte público. Ana recusou a entrevista. Não estava pronta para a exposição. Ainda não. Outras empresas começaram a fazer ofertas de compra. A primeira foi de 500.000. Ana recusou. A segunda foi de 1,2 milhão. Ana recusou. Fernando achava que ela estava louca. Por que você não vende? É dinheiro suficiente para você começar outra coisa. Por que não é sobre o dinheiro? Ana respondeu calmamente. Ainda não. Ela sabia o que estava fazendo. Estava deixando o valor crescer. Estava esperando a oferta certa. Aos 21 anos, a oferta certa chegou. Grupo Vialtech, uma multinacional de soluções de mobilidade urbana. R$ 3 milhões por 70% do aplicativo, com Ana mantendo 30% e posição de consultora estratégica. Ana aceitou. Naquele dia,
Ela finalmente saiu do emprego de faxineira. Dona Neuza chorou. Eu sempre soube que você era especial, menina, desde o primeiro dia. Neuza, Ana disse, abraçando a senhora que havia sido mais mãe para ela nos últimos 3 anos do que Verônica jamais foi. Eu nunca vou esquecer que você me deu uma chance quando ninguém mais dava. Vai visitar sua velha? Toda semana, prometo. E cumpriu. Ano 3, segundo semestre. O aprendizado do dinheiro. Com quase 2 milhões na conta depois dos impostos, Ana fez o que qualquer pessoa inteligente faria. Procurou quem entendia muito mais de dinheiro do que ela. Foi assim que conheceu Helena Carvalho, uma gestora de investimentos de 42 anos, ex-trader da bolsa, que havia se especializado em fazer fortunas de jovens empreendedores crescerem de forma inteligente. Primeira lição, Helena disse na reunião inicial. Não gaste com besteira. Vi dezenas de jovens que ganham dinheiro rápido e torram com carro, roupa, festa. Dinheiro respeitado é dinheiro multiplicado. Não se preocupe, Ana garantiu. Eu vim do chão. Sei o valor de cada centavo. Helena ensinou Ana sobre diversificação de portfólio, renda fixa versus renda variável, fundos imobiliários, ações de dividendos, criptomoedas com cautela, investimentos internacionais. Ana absorveu tudo como uma estudante aplicada. Investiu 70% de forma conservadora, 25% em médio risco, 5% em alto risco. E esperou. O mercado estava favorável. Suas escolhas, com orientação de Helena, foram cirúrgicas. Em 6 meses, seu patrimônio tinha crescido 40%. Mas mais importante que o dinheiro era o conhecimento. Ana estava aprendendo como os ricos ficam ricos. E ficam ricos mantendo. Ano 4. A segunda jogada. Aos 22 anos, Ana estava irreconhecível da menina expulsa de casa. Não fisicamente. Ainda era magra, ainda tinha o mesmo rosto delicado, ainda usava roupas simples. Mas na essência. Nos olhos havia uma determinação de aço. Na postura, uma confiança inabalável. Ela tinha 3,2 milhões no banco. E uma nova ideia. Durante sua consultoria no grupo Vialtec, Ana havia identificado um problema que ninguém estava resolvendo adequadamente. Pequenas empresas de transporte, vans, fretados, micro-ônibus, não tinham acesso à tecnologia de gestão acessível. Tudo era ou caro demais ou complicado demais. Ela desenvolveu uma plataforma SaaS, chamada Rota Fácil, um sistema de gestão completo por assinatura mensal barata. Controle de rotas, pagamentos, manutenção de veículos, comunicação com passageiros, tudo integrado. Investiu R$800 mil do próprio bolso. Contratou uma equipe de 5 pessoas. Alugou um escritório pequeno, mas não minúsculo, em Pinheiros. O lançamento foi cirúrgico, marketing focado, freemium model para atrair usuários. Pitch perfeito para investidores. Em 8 meses, Rota Fácil tinha 2.000 clientes pagantes. Receita recorrente de R$240 mil por mês. Dessa vez, quando as ofertas de compra começaram, Ana tinha mais experiência. Sabia quando segurar e quando vender. A Logística Total, uma das maiores empresas de transporte rodoviário do Brasil, ofereceu 12 milhões pela empresa. Ana negociou para 15 milhões, ficando com 20% e assento no conselho consultivo. Aos 23 anos, Ana tinha mais de 16 milhões de reais em patrimônio líquido. E ninguém da família Almeida fazia a menor ideia. Ana não ficou parada. Com capital e credibilidade, fundou sua própria gestora de investimentos focada em startups de impacto social e tecnologia, Anima Ventures. O nome não foi coincidência. Anima, alma em latim. Era uma homenagem silenciosa à sua mãe, Cristina, cuja foto ainda carregava na carteira. A Anima Ventures foi diferente. Ana não apenas investia dinheiro. Ela investia mentoria, conexões, conhecimento. Se tornava sócia estratégica de cada empresa que apoiava. Em 2 anos, seu portfólio incluía uma fintech de microcrédito para mês, um aplicativo de educação financeira gamificado,
uma plataforma de marketplace para artesãos locais, um sistema de delivery sustentável com embalagens biodegradáveis, 3 outras startups promissoras. 6 das 8 empresas prosperaram. Uma quebrou, faz parte do jogo. Uma foi vendida por valor estratosférico. Aos 25 anos, o patrimônio de Ana ultrapassava 40 milhões de reais. Mas mais importante, ela havia construído algo que dinheiro não compra: reputação. Ana Almeida era agora um nome respeitado no ecossistema de startups brasileiro. As pessoas não sabiam de seu passado. Não sabiam que ela foi expulsa de casa. Não sabiam que dormiu em banco de praça. Não sabiam sobre a vingança silenciosa que cozinhava em fogo baixo. Conheciam apenas a empresária brilhante, a investidora anjo com toque de Midas, a mulher que transformava ideias em império. Ano 5, julho. O primeiro eco. Foi numa conferência de empreendedorismo em São Paulo que aconteceu o primeiro quase encontro. Ana estava no palco, como palestrante convidada, falando sobre resiliência empresarial em tempos de crise. A plateia tinha 500 pessoas, e entre elas, sem que Ana soubesse inicialmente, estava Rafael Almeida, seu irmão, agora com 30 anos. Ele estava ali representando a Almeida Importações, que havia se tornado patrocinadora do evento numa tentativa desesperada de melhorar a imagem corporativa. Quando Ana entrou no palco, elegante num blazer azul marinho, cabelos presos num coque impecável, postura de quem pertence a qualquer ambiente, Rafael não a reconheceu imediatamente. Mas quando o apresentador disse o nome dela, Ana Almeida, fundadora da Anima Ventures, Rafael congelou. Não pode ser. Ele pegou o programa do evento, procurou a foto da palestrante. Era pequena, preto e branco, pixelada. Podia ser qualquer pessoa, mas o nome. Ana Almeida. Quantas Ana Almeidas existiam no mundo de startups em São Paulo? Durante toda a palestra, Rafael ficou paralisado. Olhou para aquela mulher no palco, confiante, articulada, inspiradora. Se fosse realmente sua irmã, se fosse realmente a menina que eles expulsaram. Quando a palestra terminou, Rafael tentou chegar até o palco, mas Ana foi imediatamente cercada por empresários querendo falar com ela, trocar cartões, fazer networking. Quando ele finalmente conseguiu se aproximar, ela já estava saindo pelos fundos, escoltada por sua assistente. "Com licença", Rafael gritou. Ana parou. Virou-se. Seus olhos se encontraram. E nesse momento, Rafael teve certeza absoluta. Era ela, sua irmã. A menina que ele havia desprezado, que havia expulsado, que considerava morta. Os olhos dela não mostraram surpresa. Não mostraram raiva. Mostraram nada. Um vazio educado. "Sim?" Ana perguntou, como se falasse com um estranho qualquer. "Ana, sou eu. Rafael." "Lamento, senhor, mas tenho outra reunião. Minha assistente pode agendar um horário se você quiser discutir oportunidades de investimento. Boa tarde." E ela se virou e saiu, deixando Rafael plantado ali, em choque absoluto. Ano 5, julho. Naquela noite, Rafael chegou na mansão dos Almeida. Ainda moravam lá, mas a casa estava visivelmente menos cuidada, com alguns móveis vendidos, jardins não tão perfeitos, completamente transtornado. A família estava jantando. Roberto, agora com 58 anos e visivelmente mais velho, com cabelos grisalhos e rugas profundas. Verônica, lutando contra o tempo com procedimentos estéticos cada vez mais frequentes. Júlia, agora com 27, solteira e amarga. "Pai!" Rafael irrompeu na sala de jantar. "Eu vi Ana hoje." O garfo de Roberto caiu no prato. "O que você disse?" "Ana! Nossa Ana! Ela estava numa conferência de empreendedorismo, como palestrante principal." Júlia revirou os olhos. "Rafael, você andou bebendo? Ana está... bem, nem sabemos onde ela está." "Eu a vi", Rafael insistiu. "Ela tem uma empresa de investimentos, Anima Ventures.
Ela estava no palco falando para centenas de pessoas, vestida como executiva. Verônica, cuja expressão havia ficado cuidadosamente neutra, interveio suavemente. Rafael, querido, deve ter sido outra pessoa com nome parecido. Nossa Ana não teria capacidade para... Era ela! Rafael pegou o celular, procurou no Google. Olha, Anima Ventures, fundadora, Ana Almeida. Ele mostrou a tela. Era um site corporativo profissional, mas não tinha foto da fundadora, só o nome e uma bio vaga. Empreendedora e investidora anjo especializada em startups de impacto social. Roberto, com mãos tremendo, pegou o próprio celular e pesquisou. Encontrou algumas menções em portais de notícias de negócios, artigos sobre investimentos bem-sucedidos, uma entrevista em podcast, só áudio, sem vídeo. Mas pouquíssimas fotos, e as que existiam eram de baixa resolução ou de costas ou de longe. Era como se Ana evitasse propositalmente ser fotografada claramente. Pode ser outra pessoa, Roberto disse, mas sua voz estava incerta. Pai, eu olhei nos olhos dela, eu falei com ela. Ela me ignorou, fingiu que não me conhecia. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Se for ela, Júlia disse lentamente, e ela está nessa posição, quanto dinheiro ela deve ter? Rafael voltou ao celular, pesquisando. A ANVT Estrutura da História. A Vingança Silenciosa da Herdeira Esquecida. Gancho inicial. Primeiros 3 segundos. Quando minha família me expulsou de casa aos 18 anos, eu não chorei. Apenas sorri e disse, um dia vocês vão se arrepender. Eles riram na minha cara. Hoje, 7 anos depois, eles batem na minha porta implorando. Quero esse tema, e seguindo essa sequência. Ima Ventures tem... Meu Deus, tem um portfólio de 8 empresas. Pelo menos 2 foram vendidas por... Não pode ser. Milhões. A cor sumiu do rosto de Roberto. Verônica quebrou o silêncio, sua voz ainda calma, mas com uma nota de preocupação. Mesmo que seja ela, Roberto, não significa nada. Ela provavelmente refez a vida. É bom para ela. Podemos ficar felizes que ela está bem. Mas ninguém estava feliz. Todos estavam fazendo as contas. Se Ana tinha mesmo tanto dinheiro e a Almeida Importações estava afundando. As implicações eram devastadoras. A Almeida Importações estava em queda livre há 3 anos, mas a família tinha conseguido esconder isso do público. Agora, não dava mais. Tudo começou com as decisões desastrosas de Verônica. Ela havia convencido Roberto a investir pesado em importação de eletrônicos da China, bem quando a guerra comercial com os EUA explodiu e as taxas aduaneiras dispararam. Depois, ela insistiu em expandir para o mercado de móveis de luxo europeus, justo quando o real despencou e ninguém mais tinha dinheiro para importados caros. Rafael, que era vice-presidente de operações, não tinha a competência do pai. Cometia erros básicos de logística, perdia contratos, deixava clientes insatisfeitos. Júlia, que era diretora de marketing, gastava fortunas em campanhas ineficazes, mais preocupada em aparecer em eventos chiques do que em resultados reais. E Roberto estava cansado, doente. O diabetes que ele ignorou por anos agora cobrava seu preço. A pressão alta, o início de problemas cardíacos. Ele não tinha mais energia para salvar o império que construiu. Em março daquele ano, o primeiro grande devedor caloteou. 2 milhões de reais perdidos. Em maio, 3 funcionários de alto escalão pediram demissão, vendo o navio afundar. Em julho, o banco negou renovação de crédito. Em setembro, tiveram que vender o galpão menor. Em novembro, um processo trabalhista milionário que eles perderam. E em dezembro, a bomba final. Um grande fornecedor europeu entrou com pedido de falência da empresa por dívidas não pagas. Na reunião de emergência, o advogado da família foi direto ao ponto. Senhores, se não conseguirem 5 milhões de reais em até 60 dias para um acordo, a empresa vai à falência, e o juiz pode determinar penhora de bens pessoais. Roberto empalideceu. Bens pessoais. Você quer dizer... A mansão,
os carros, tudo. Verônica, pela primeira vez desde que entrara naquela família, pareceu genuinamente assustada. Mas temos outras opções? Outros investidores? Bancos? Todos os bancos já negaram. E que investidor colocaria dinheiro numa empresa que está em espiral descendente há 3 anos? Rafael olhou para Júlia. Júlia olhou para Rafael. Ambos pensaram a mesma coisa. Mas foi Júlia quem disse em voz alta: "E quanto a Ana?" Roberto ergueu a cabeça bruscamente. O quê? Se ela é quem Rafael acha que é? Se ela tem mesmo todo esse dinheiro? Ela é da família. É nossa irmã. Nossa filha. Talvez ela... Talvez ela o quê? Roberto explodiu. Talvez ela nos perdoe por termos acreditado que ela nos roubou? Por termos expulsado ela de casa? Por termos cortado todo o contato? Ela é nossa família, Júlia insistiu, mas sua voz estava fraca. Família perdoa. Rafael balançou a cabeça. Vocês não viram o jeito que ela olhou para mim naquele dia, como se eu fosse um estranho. Menos que um estranho. Como se eu fosse... nada. Mas Verônica, cuja mente estava sempre calculando, sempre maquinando, disse: ainda assim vale a pena tentar. Orgulho não paga dívidas. Ano 6, janeiro. A tentativa de contato encontrar Ana não foi difícil. O site da Anima Ventures tinha um e-mail corporativo. Rafael enviou uma mensagem. Ana, sou eu, Rafael, seu irmão. Sei que você deve estar surpresa em receber este e-mail. Eu vi você na conferência há alguns meses e não consegui parar de pensar nisso desde então. Precisamos conversar. É sobre a família. É urgente. Por favor, me responda. Rafael. A resposta chegou 3 dias depois. Não de Ana, mas de uma assistente. Prezado Sr. Almeida, a Sra. Ana Almeida recebeu sua mensagem. Ela indica que quaisquer questões familiares devem ser direcionadas através de canais apropriados, não através de sua empresa. Caso deseje agendar uma reunião sobre oportunidades de investimento, estamos à disposição. Atenciosamente, Clarissa Mendes, assistente executiva. Anima Ventures, fria. Profissional. Distante. Rafael tentou ligar. Caiu na secretária eletrônica. Tentou ir pessoalmente ao escritório. A recepcionista foi educada, mas firme. A senhora Almeida não está disponível. Tem agenda cheia pelos próximos 3 meses. Tentou esperar na saída. Ana saiu pela garagem subterrânea num carro com vidros escuros. Finalmente, em desespero, Rafael fez a única coisa que restava. Foi público. Postou no LinkedIn uma mensagem aberta. Ana, sei que você vai ver isso. Sou seu irmão. Nossa família precisa de você. Por favor, me dê a chance de conversar. Não estou pedindo dinheiro, ainda. Estou pedindo apenas uma conversa. Uma chance de explicar. Uma chance de pedir perdão. O post teve 3.000 visualizações. 200 curtidas. Dezenas de comentários de pessoas sem saber o contexto. Mas nenhuma resposta de Ana. Ano 7, fevereiro. O encontro. Quando todos já tinham perdido a esperança, Ana mandou uma mensagem. Não para Rafael, para o pai. Um único e-mail, para o endereço pessoal dele, que ela ainda se lembrava. Roberto, encontre-me no Café Aurora, Rua Augusta 1247, amanhã às 15 horas. Venha sozinho. Ana. Roberto não dormiu naquela noite. Na manhã seguinte, estava um trapo. Tomou 3 comprimidos para a pressão. Vestiu seu melhor terno, que já estava um pouco largo. Ele havia emagrecido com o estresse. Pediu para Verônica não ir, apesar dos protestos dela. Ela disse sozinho: preciso respeitar isso. O Café Aurora era um lugar discreto, vintage, com cabines de couro vermelho e luzes baixas. Roberto chegou 20 minutos adiantado. Pediu um café que ficou intocado na mesa. Às 15 horas em ponto, Ana entrou. Roberto não a teria reconhecido se não estivesse esperando por ela. A menina magricela de 18 anos havia se tornado uma mulher de 25. Usava um vestido cinza de corte impecável, sapatos de salto discretos mas caros,
Uma bolsa de couro que Roberto sabia custar tanto quanto um carro popular. O cabelo estava mais curto, num corte Chanel elegante. Usava maquiagem leve, mas profissional. Mas os olhos eram os mesmos. Os olhos de Cristina, sua primeira esposa. Ana. Ele começou a se levantar. Sente, ela disse, não ríspida, mas com uma autoridade que não permitia contestação. Ela se sentou do outro lado da cabine. Pediu um chá verde para a garçonete. Esperou até ficarem sozinhos. Você está bem? Roberto perguntou, sua voz quebrando. Estou. E você? A pergunta era educada, mas vazia de emoção real. Como se ela perguntasse para um conhecido distante. Ana, eu preciso dizer, eu sinto muito, mais do que você pode imaginar. Você me expulsou de casa há 7 anos. Ela o cortou, a voz ainda calma. Me acusou de roubar da própria família. Me chamou de ladra. Me comparou à minha mãe morta de forma depreciativa. Me tirou tudo. Eu sei. E eu estava errado, Ana. Por favor. Você precisa entender. As provas que Verônica mostrou eram tão convincentes. Você acreditou numa mulher que conhecia há 3 anos, ao invés da filha que criou por 18 anos. O silêncio foi ensurdecedor. Roberto começou a chorar. Lágrimas descendo pelo rosto de um homem que raramente chorava. Eu falhei com você. Falhei como pai. Todos os dias desde aquela noite eu me arrependo. Todos os dias. E ainda assim nunca tentou me procurar. Eu não sabia onde você estava. Eu achei que você me odiava. Eu achei que você estivesse melhor sem mim. Ana finalmente mostrou uma emoção. Um riso curto, amargo. Melhor sem você. Dormindo em banco de praça. Trabalhando como faxineira. Comendo miojo. Sim, estava muito melhor. Roberto soluçou. Meu Deus, eu não sabia... Ana, por favor. O que você quer, Roberto? Ela usou o nome dele, não pai. Ele notou. Por que pediu esse encontro? Porque eu preciso da sua ajuda. A empresa está falindo. Vamos perder tudo. E eu sei que você tem recursos agora. Eu sei que você se tornou alguém importante. E eu não tenho o direito de pedir. Eu sei que não tenho. Mas você é minha filha e... Você quer dinheiro, Ana disse. Não era pergunta. Eu preciso, não por mim, mas por todos os funcionários que vão perder seus empregos, pelas famílias que dependem da empresa, por Verônica? Por Rafael? Por Júlia? Roberto não respondeu. Ana se inclinou para a frente. Me diga uma coisa. Naquela noite, há 7 anos, quando eu implorei para você me dar tempo para provar minha inocência, você considerou por um segundo que eu poderia estar dizendo a verdade? Roberto quis mentir, mas algo nos olhos dela o impediu. Não. Eu estava tão cego de raiva, Não. E se eu tivesse morrido naqueles primeiros dias na rua? Se eu tivesse sido assaltada, estuprada, morta? Você teria sentido remorso? Não fale assim, por favor. Responda. Sim. Meu Deus, sim. Eu teria me matado de remorso. Mas não o suficiente para me procurar enquanto eu estava viva. Roberto não tinha resposta para isso. Ana pegou a bolsa, tirou um envelope, colocou na mesa. O que é isso? Roberto perguntou. Abra. Ele abriu com mãos tremendo. Dentro havia cópias de documentos. Extratos bancários, notas fiscais, os mesmos documentos que Verônica havia mostrado 7 anos atrás. Mas esses tinham análise grafotécnica anexada. Página 3. Ana instruiu. Roberto virou para a página 3. Leu. Releu. O sangue sumiu de seu rosto. Conclusão. As assinaturas atribuídas a Ana Paula Almeida, nos documentos de transferência bancária e notas fiscais apresentadas, são falsificações. Através de análise comparativa com assinaturas autênticas fornecidas e exames de pressão de caneta, determinamos com 99,8% de certeza
que as assinaturas foram forjadas por mão adulta e experiente, inconsistente com o padrão de escrita da suposta autora. Eu contratei 3 peritos diferentes. Ana disse calmamente. Todos chegaram à mesma conclusão. As assinaturas eram falsas. Eu nunca roubei nada, Roberto. Nunca. Quando você conseguiu esses documentos? 3 anos atrás. Contratei um investigador particular. Ele conseguiu cópias através de, vamos dizer, métodos criativos mais legais. 3 anos. Roberto estava em choque. Você soube há 3 anos que era inocente e nunca veio nos mostrar? Por quê? Ana perguntou, e pela primeira vez havia fogo em sua voz. Para que vocês se sentissem melhor? Para aliviar suas consciências? Vocês me julgaram e me condenaram sem julgamento. Vocês me expulsaram. Vocês me consideraram morta. Por que eu deveria correr até vocês com provas da minha inocência? Porque somos sua família. Vocês deixaram de ser minha família naquela noite. Pela primeira vez, Ana gritou. Algumas pessoas no café olharam. Ela baixou a voz, mas a intensidade permaneceu. Família não faz o que vocês fizeram. Família não abandona. Família não escolhe mentiras sobre verdade. Roberto estava destruído. O que eu posso fazer? Como eu posso consertar isso? Ana ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava de volta ao tom controlado. Você não pode. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas, apenas substituídas. Então você não vai nos ajudar. Eu não disse isso. Roberto ergueu os olhos, esperança nascendo. Eu vou ajudar. Ana continuou. Mas não da forma que você imagina, e não de graça. Qualquer coisa. Ana, qualquer coisa. Ana pousou as mãos sobre a mesa. Eu vou comprar a Almeida Importações. Vou pagar as dívidas. Vou reestruturar a empresa. Vou salvar os empregos. Você faria isso? Sim, mas tem condições. Quais? Primeira, você, Verônica, Rafael e Júlia renunciam a todos os cargos na empresa. Imediatamente. Roberto engoliu em seco, mas concordou. Ok. Segunda, a mansão da família, aquela onde cresci, onde fui expulsa, vai a leilão por causa das dívidas em breve. Eu vou comprá-la. Você quer a casa? Eu quero a casa, e vocês podem morar nela. Como assim? Como inquilinos. Aluguel mensal. 12 mil reais. Contrato de 5 anos. Se atrasarem 1 mês, vão para a rua. A humilhação da situação era clara. Mas Roberto estava desesperado demais para se importar. Aceito. Terceira condição. Verônica apresenta provas de onde conseguiu aqueles documentos falsificados. E assina uma confissão notarizada admitindo que forjou as evidências. Ela nunca vai aceitar isso. Então não há acordo. E vocês perdem tudo. Roberto fechou os olhos. Eu vou fazê-la aceitar. Última condição, Ana disse, sua voz ficando ainda mais fria. Vocês vão trabalhar para mim. O quê? Rafael vai trabalhar como analista júnior na Almeida Importações, que agora será minha. Salário, R$ 4.500 por mês. Júlia vai trabalhar como assistente de marketing. Mesmo salário. Verônica não trabalha na empresa, mas vai trabalhar em uma das minhas ONGs, organizando eventos. R$ 3.000 por mês. Você quer nos humilhar? Não, Ana respondeu. Quero que vocês entendam o que é trabalhar duro por dinheiro. O que é não ter tudo servido em bandeja de prata. O que é depender do próprio esforço. E eu? Você está doente. Vai se aposentar. Eu vou pagar seu tratamento médico. Mas você vai morar num apartamento de 2 quartos na Zona Leste. Simples. Confortável. Mas não luxuoso. Sozinho? Você decide se Verônica vai com você. Mas sejamos honestos, Roberto. Você acha mesmo que ela vai ficar quando o dinheiro acabar? Ele não respondeu. Ambos sabiam a resposta. Essas são minhas condições, Ana disse, levantando-se. Você tem 48 horas para decidir, e para conseguir a confissão da Verônica.
Meu advogado vai entrar em contato com os detalhes. Ana, espera. Roberto se levantou também. Eu ainda te amo. Você sabe disso, não sabe? Você ainda é minha filha. Ana parou. Virou-se. E Roberto viu, pela primeira vez, emoção real em seus olhos. Tristeza, dor e algo como pena. Sou sua filha biologicamente. Mas a filha que você amava morreu naquela noite há 7 anos, quando você me expulsou de casa, quando você escolheu não acreditar em mim. Essa pessoa que está na sua frente, eu sou outra pessoa. Alguém que você não conhece. Alguém que você ajudou a criar, mas não da forma que imagina. Ana. Adeus, Roberto. Meu advogado vai ligar. E ela saiu, deixando Roberto chorando sozinho numa cabine de café, segurando provas da inocência da filha que ele destruiu. 7 anos tarde demais. 48 horas. Depois, a queda de Verônica. Roberto chegou em casa após o encontro com Ana completamente destruído. Verônica o esperava ansiosamente na sala. E então, ela vai ajudar? Quanto ela vai dar? Roberto apenas entregou o envelope com as análises grafotécnicas. Verônica abriu. Leu. A cor sumiu de seu rosto. Onde você conseguiu isso? Ela sussurrou. Ana tinha há 3 anos. Ela sabia. Ela sempre soube que você forjou aqueles documentos. Não minta para mim. Roberto rugiu com uma força que não mostrava há anos. Acabou, Verônica. Eu quero a verdade. Agora. E então, acuada, sem saída, Verônica confessou. Ela havia forjado os documentos com a ajuda de um ex-funcionário despedido da empresa que tinha acesso aos sistemas. Havia criado uma narrativa completa para tirar Ana do caminho. Por quê? Porque Ana era inteligente. Muito inteligente. E Verônica tinha medo que, conforme Ana crescesse e entendesse mais do negócio, ela descobrisse as próprias fraudes de Verônica. Pequenos desvios, comissões escondidas, contratos superfaturados com empresas amigas. Ana era uma ameaça. Então, Verônica a eliminou. Roberto ouviu tudo em silêncio. Quando ela terminou, ele disse apenas: Você tem 2 opções. Assina a confissão que Ana exige e aceita as condições dela. Ou eu chamo a polícia agora mesmo, e você vai presa por falsificação de documentos, calúnia e fraude. Você não faria isso comigo. Você me ama. Roberto olhou para a mulher com quem havia se casado há 10 anos. Realmente a via pela primeira vez. Eu achava que amava, mas eu amava uma ilusão. Você tem 1 hora para decidir. Verônica assinou a confissão. 1 semana depois, o leilão. A mansão dos Almeida foi a leilão numa terça-feira chuvosa. Era uma propriedade magnífica, 800 milhatares de área construída, jardins de 2.000 milhamares, piscina, quadra de tênis, em bairro nobre de São Paulo. Valor estimado, 8 milhões de reais. O leilão estava cheio, investidores, especuladores imobiliários, curiosos. Ana estava lá, sentada discreta no fundo do salão, usando óculos escuros e roupas simples. Ninguém a reconheceu. Os lances começaram em 5 milhões. Rapidamente subiram para 6. Depois, 6,5. 2 investidores principais estavam competindo. Quando chegou em 7,2 milhões e parecia que um dos investidores ia ganhar, Ana levantou sua plaquinha. 7,5 milhões. Todos olharam para ela. O leiloeiro confirmou. 7,5 milhões com a senhora do fundo. Alguém dá mais? O investidor que estava ganhando hesitou. 7,5 já estava acima do valor de mercado. 7,5 milhões uma vez. 7,5 milhões 2 vezes. Vendido para a senhora da plaquinha 47. Ana assinou os papéis. Pagou em transferência bancária. Dinheiro que ela tinha líquido em conta. Nem precisou de financiamento. A mansão era dela. 2 semanas depois. O dia da mudança. A família Almeida tinha que desocupar a mansão. Uma empresa de mudanças estava lá, tirando os pertences deles para levá-los ao apartamento de 2 quartos que Ana havia alugado para Roberto, e Verônica, que decidiu ficar por enquanto, porque não tinha para onde ir. Rafael,
Júlia e Verônica estavam retirando seus pertences quando um carro preto parou na frente da mansão. Ana desceu. Ela estava usando um vestido branco simples, mas elegante. Cabelos soltos. Nenhuma joia, exceto um colar com pingente. A mesma joia que sua mãe Cristina usava em fotos antigas. Os três congelaram. Foi Júlia quem falou primeiro, a voz tremendo. Ana, você realmente vai fazer isso? Fazer o quê? Ana perguntou calmamente. Nos tirar da nossa própria casa. Ana olhou ao redor, para os jardins onde brincava quando criança, para a janela do quarto que um dia foi dela, para a porta da frente onde foi expulsa 7 anos atrás. Não é a casa de vocês há 3 semanas, é minha casa. Mas como eu disse, vocês podem ficar. Como inquilinos. Rafael deu um passo à frente. Ana, eu sei que você está com raiva. E você tem todo o direito. Mas isso é vingança. E vingança não vai te fazer feliz. Ana o olhou por um longo momento. Quando falou, sua voz estava surpreendentemente suave. Você está errado, Rafael. Isso não é vingança. Vingança seria expor publicamente o que Verônica fez. Seria processar vocês por danos morais. Seria destruir completamente suas vidas. Isso aqui? Ela gesticulou ao redor. Isso é justiça. E uma lição. Que lição? Verônica perguntou amarga. Que ações têm consequências. Que escolhas importam. Que quando você destrói alguém, você não sabe quem eles podem se tornar. Ana caminhou até a porta da frente. Passou a mão na madeira nobre, nas gravuras delicadas. Lembrou-se daquela noite, 7 anos atrás, quando saiu carregando apenas uma mochila. Vocês têm 1 mês de carência de aluguel. Ela disse, sem olhar para eles. Depois disso, 12 mil reais todo dia 5. Atraso de mais de 15 dias, vocês saem. Está no contrato que meu advogado vai enviar. E se não pudermos pagar? Júlia perguntou. Então consigam. Da mesma forma que eu consegui quando vocês me deixaram sem nada. Verônica não resistiu. Seu veneno estava voltando. Você está gostando disso, não está? De nos ver por baixo, de esfregar na nossa cara que você venceu. Ana finalmente olhou para ela. Realmente olhou. E Verônica viu algo em seus olhos que a fez recuar um passo. Sabe qual é a diferença entre eu e você, Verônica? Ana disse suavemente. Eu não precisei destruir ninguém para subir. Eu construí. Cada tijolo, cada degrau, cada conquista, eu mereci. Você só sabe destruir. E agora está colhendo o que plantou. Sua mãe ficaria envergonhada de você. Verônica cuspiu. Foi um erro. Ana sorriu. Não um sorriso alegre. Um sorriso que era mais assustador que qualquer grito. Minha mãe ficaria orgulhosa, porque ela me ensinou a ser forte, a nunca desistir, a me levantar não importa quantas vezes me derrubassem. E vocês me derrubaram até o fundo do poço, mas eu subi, e continuei subindo. E agora estou tão alto que vocês precisam olhar para cima só para me ver. Ela se virou para Rafael e Júlia. Vocês começam a trabalhar na segunda-feira, 8h em ponto. O RH vai passar todos os detalhes. Sugiro que cheguem na hora. Eu não tolero atrasos. Vamos ser seus empregados, Rafael disse. E havia algo como descrença na voz. Sim. E se trabalharem duro, se mostrarem esforço real, talvez, eu os promova um dia. Mas vocês vão ter que provar que merecem. Cada passo do caminho. Ana caminhou de volta para o carro. Antes de entrar, ouviu a voz de Júlia. Ana, espera. Ela se virou. Júlia estava chorando. Eu sinto muito, pelo que fizemos, pela forma que tratamos você. Eu era jovem, eu era estúpida, eu acreditei nas mentiras, mas isso não é desculpa. Eu deveria ter acreditado em você. Você era minha irmã. Era a primeira vez que alguém da família pedia desculpas genuinamente. Ana sentiu algo se mover em seu peito. Algo como a primeira rachadura numa parede de gelo. Obrigada, ela disse finalmente, por dizer isso.
Você pode me perdoar algum dia? Ana pensou cuidadosamente antes de responder. Perdão não é algo que você pede e recebe na hora, Júlia. É algo que é construído, com tempo, com ações, com prova de mudança real. Você quer meu perdão? Prove que merece. Como? Seja uma pessoa melhor do que era. Trabalhe duro, seja honesta, seja humilde. E talvez, daqui a alguns anos, possamos ter uma conversa diferente. Júlia assentiu, limpando as lágrimas. Ana entrou no carro e partiu, deixando a família na mansão que agora era dela. Enquanto dirigia, ela olhou pelo retrovisor. Viu as 3 figuras ficando cada vez menores e sentiu, não alegria, não satisfação, mas algo como fechamento. O círculo havia se completado. Ana estava em seu escritório na cobertura de um prédio em Itaim Bibi. Do piso 22, tinha vista para toda São Paulo. A Anima Ventures havia crescido exponencialmente. Agora administrava um portfólio de 40 empresas, movimentava quase 200 milhões de reais em investimentos. Mas mais importante, havia criado 3.000 empregos diretos, impactado mais de 100 mil vidas. Ana havia se tornado exatamente o que prometeu, alguém que construiu um império. Mas diferente do pai, ela construiu com propósito. Seu celular tocou. Era Júlia. Nos últimos 5 anos, algo inesperado havia acontecido. Júlia realmente havia mudado. Trabalhou duro na empresa. Subiu do cargo de assistente para coordenadora, depois para gerente. Não porque era irmã de Ana, ninguém na empresa além do RH sabia da relação, mas porque mereceu. E lentamente, muito lentamente, as duas haviam reconstruído algo que parecia uma relação. Oi, Ju. Ana atendeu. Oi, Ana. Você pode vir na mansão hoje à noite? Tem uma coisa que eu preciso falar com você. Aconteceu algo? Não é ruim. Prometo. Só venha, por favor. Ana concordou. Naquela noite, a mansão Almeida. Ana chegou às 19 horas. A mansão estava diferente. Melhor cuidada do que quando era dos Almeidas originalmente. Ana havia contratado jardineiros, fizera reformas necessárias, atualizado os sistemas. Júlia a esperava na porta. Obrigada por vir. Elas entraram. Na sala de estar, Roberto estava sentado. Ele estava melhor do que 5 anos atrás. O tratamento que Ana pagava estava funcionando. Ainda tinha limitações, mas estava vivo, lúcido. Rafael também estava lá. Ele havia amadurecido bastante. O trabalho duro havia tirado dele a arrogância dos 30 anos e colocado no lugar uma humildade genuína. Verônica não estava. Ela havia deixado Roberto 3 anos atrás, quando percebeu que o dinheiro realmente tinha acabado. Última notícia. Estava morando com um empresário em Brasília. O que está acontecendo? Ana perguntou confusa. Roberto se levantou. Foi até uma caixa de madeira antiga que estava na mesa de centro. Abriu-a. Dentro havia joias. Joias que Ana reconheceu imediatamente. Eram de sua mãe, Cristina. Verônica havia escondido isso. Roberto disse, sua voz quebrando. Por todos esses anos, ela vendia aos poucos. Mas antes de ir embora, numa das últimas vezes que conversamos, ela confessou onde estava o resto. Estava num cofre, numa conta bancária em nome dela. Ele empurrou a caixa para Ana. É seu, sempre foi. Ana pegou a caixa com mãos tremendo. Havia o colar de pérolas que sua mãe usava, os brincos de diamante, o relógio antigo, a aliança de casamento original. Lágrimas começaram a descer por seu rosto. Pela primeira vez em anos, ela chorou na frente deles. Pai. A palavra saiu antes que ela pudesse pensar. Roberto também estava chorando. Ana, eu sei que não posso mudar o passado. Eu sei que não posso desfazer o que fiz. Mas eu quero que você saiba que não passa um dia sem que eu me arrependa. Não passa um dia sem que eu deseje poder voltar naquela noite e fazer diferente. Eu também. Rafael disse, sua voz firme. Eu era um idiota mimado que achava que sabia tudo.
Você é minha irmã mais nova e eu deveria ter te protegido. Ao invés disso, eu te ataquei. Não espero perdão. Mas quero que saiba que mudei, por causa de você. Júlia pegou a mão de Ana. Você nos deu algo que não merecíamos. Uma segunda chance. Trabalho. Teto. E mais importante, você nos ensinou o que significa realmente trabalhar, lutar, construir. Eu nunca vou esquecer isso. Ana olhou para os três. Seu pai, visivelmente envelhecido, mas com olhos honestos. Rafael, que havia perdido toda a arrogância e ganhado caráter. Júlia, que se tornara uma mulher forte e trabalhadora. Eles haviam mudado. Realmente mudado. Eu ainda sinto raiva, Ana disse honestamente. Alguns dias mais do que outros. Eu provavelmente sempre vou sentir. O que vocês fizeram me quebrou de formas que ainda estou consertando. Eu sei, Roberto sussurrou. Mas, Ana continuou, limpando as lágrimas, eu também aprendi algo nesses 12 anos. Que o oposto de vingança não é perdão. É liberação. Liberação do peso, da raiva, do passado. Ela olhou para cada um deles. Eu não sei se consigo perdoar completamente. Não ainda. Talvez nunca. Mas eu posso seguir em frente. E vocês podem fazer parte desse futuro. Não como éramos antes. Nunca mais seremos aquilo. Mas como algo novo. Algo honesto. Roberto se aproximou lentamente. Posso te abraçar? Ana hesitou. Depois assentiu. E quando Roberto a abraçou, ela sentiu algo que não sentia há 12 anos. Algo que achava que nunca mais sentiria. Como se, talvez, uma pequena parte da filha de 18 anos ainda estivesse viva dentro da mulher de 30. Ainda machucada. Ainda com cicatrizes. Mas viva. Ana estava no palco do maior evento de empreendedorismo da América Latina. 5.000 pessoas na plateia. Ela era a palestrante principal. Quando eu tinha 18 anos, ela começou, eu perdi tudo. Minha família, minha casa, meu nome. Fui acusada de algo que não fiz e fui expulsa para a rua com apenas uma mochila. A plateia estava em silêncio absoluto. Eu poderia ter desistido, poderia ter me tornado amargurada, poderia ter deixado aquilo me destruir. Mas em vez disso, eu fiz uma escolha. Eu escolhi construir. Ela olhou para a plateia. Nas primeiras fileiras estavam Roberto, Rafael e Júlia. Eles haviam sido convidados. Por ela. Hoje, 12 anos depois, eu tenho mais do que perdi. Mas mais importante, eu me tornei mais do que era. A pessoa que me expulsou de casa me fez um favor, mesmo sem saber. Me deu o maior presente possível. Me obrigou a descobrir quem eu realmente era quando tudo foi tirado de mim. Ela sorriu. O sorriso que havia sorrido naquela noite, 12 anos atrás. Mas agora era diferente. Não era um sorriso de promessa de vingança. Era um sorriso de vitória. Então, se você está passando pelo pior momento da sua vida agora, se você foi traído, se você foi abandonado, se você perdeu tudo, eu quero que você saiba, isso não é seu fim, isso é apenas seu começo. O fundo do poço é a fundação mais sólida que você pode construir. E quando você subir, não se, mas quando, você vai subir tão alto que eles vão precisar olhar para cima só para te ver. E quando eles finalmente te encontrarem no topo, ela fez uma pausa, olhando diretamente para a câmera que transmitia ao vivo. Você apenas sorri e diz, eu avisei. A plateia explodiu em aplausos, e Ana Almeida, a menina que foi expulsa de casa aos 18 anos, que dormiu em banco de praça, que trabalhou como faxineira, que construiu um império do zero, finalmente entendeu algo. A melhor vingança nunca foi destruir quem a machucou. Foi se tornar tão extraordinária que a história dela inspiraria milhões. E ela conseguiu. Fim. Não discuti, não gritei, não chorei. Apenas sorri e esperei 7 anos. Hoje, eles moram na minha casa. Trabalham na minha empresa. E todos os dias, eles se lembram da filha que expulsaram.
e da mulher que ela se tornou.